Antes de mais, muito boa noite, Manel. Boa noite, Hugo. Posso tratá-lo Claro, como Manel? como é óbvio. Agradeço-lhe, em primeiro lugar, o facto de ter-se logo disponibilizado a ter esta pequena entrevista. A nossa ideia aqui, enquanto Associação de Estudantes do ISCAC, é dar a conhecer aos nossos estudantes, não obstante quem seja o candidato, dar a conhecer as diretrizes de cada candidato, uma entrevista aqui um bocadinho informal, iremos também falar com o professor Conte, posteriormente, mas achámos por bem vir aqui à sua casa, que foi sua casa durante 8 anos enquanto presidente aqui da nossa Coimbra Business School, e para começar, nada melhor do que falar um bocadinho de si, tentar aqui entender quem é o Manel Castelo Branco. Eu sei que falámos logo de início, o tempo não é assim muito largo, porque isto também é para ser uma entrevistazinha curta, mas se pudesse assim definir o Manel Castelo Branco. É a pergunta mais difícil essa. Quem é que eu sou? Porque eu não sei bem. E só brinco a pensar quem é que eu sou. O melhor é o que é que eu fiz. Okay. E também digo o que é que eu sou, aquilo que eu acho que sou. Bem, sou professor desta escola desde 90, desde os meus 25, 26 anos. Sempre advoguei também desde o início, mal acabei o curso, de Direito. Aqui em Coimbra? Em Coimbra, um bocadinho de escritório familiar com a minha ex-mulher na Rua da Sofia, até 10 anos atrás, até a altura em que fiquei diretor desta escola. Tive, em termos de atividades, o que é que te posso dizer? Experiência associativa, Associação de Estudantes da minha escola secundária, de Cantanhede, e depois no Zé Falcão, quando vim aqui fazer o 12º ano. Em termos, portanto, da Associação de Estudantes, foi fundamentalmente isso. Forte intervenção política desde os meus 12 anos. Eu tive o privilégio de ter 10 anos quando foi 25 de Abril. E, portanto... Era ali um mundo a desenrolar à volta e muita novidade. Eu estava numa família, que é uma família, enfim, tinha ligações conservadoras e, portanto, o 25 de Abril foi uma ruptura, foi uma espécie de terremoto que eu recordo com grande saudade. Porque viver com 10 anos uma revolução é algo inesquecível, não é? E levou-me a ter atividade política desde muito cedo, desde 11, 12 anos. Com 10 anos nós já começamos a ter consciência, digamos assim. Já, e na altura foi. Eu lembro perfeitamente do dia 25 de Abril, lembro perfeitamente o que fiz nesse dia, lembro do dia todo, das memórias mais vívidas que tenho. E, portanto, com 12 anos, na altura era assim, nós com 12 anos estava eu na Juventude Centrista, CDS era o meu partido de origem, no qual militei até 2000, durante 24 a 25 anos. E, portanto, e depois saí com 10 anos de atraso, porque o partido já não correspondia minimamente àquilo. Já não era a base pela qual Não, eu continuava, eu tinha-me transformado melhor num centrista. Eu defino-me como centrista radical, não é? Alguém que está entre a antiga democracia cristã e a antiga social-democracia. Centro-esquerda, fundamentalmente, que é uma coisa que já não existe em lado algum, creio eu, e já não existia no CDS em 2000, a altura em que me desfiliei, com 10 anos de atraso. De verdade, deixou de haver uma sintonia entre aquilo que eu era e pensava e o que o partido era, e desfiliei-me, custou-me na altura, hoje vai vir com grande tranquilidade. Que têm que ser tomadas, e agora, retrospectivando, foi a decisão correta. Claro. Com 10 anos atrás, mas sinto-me com grande tranquilidade. No demais, além, portanto, aulas aqui, na Internacional, na Lusíada, na BCE Barreto, um brevíssimo ano na Faculdade de Direito, sempre advoguei. Estive na fundação da Criós Staminal, que é uma sociedade que, na verdade, foi desenhada, sobretudo pelo meu irmão mais novo, o Gonçalo, que está em Estocolmo, e fui chefe de gabinete no governo Barroso, da Ministra da Justiça, Celeste Cardona, uma experiência de 1 ano que mudou profundamente o modo de ver o mundo, o modo de ver o poder central, o modo de ver as questões de centralismo e de regionalismo e o meu modo de trabalhar também. Portanto, eu sou um privilegiado porque tive experiências que poucos têm, não é? Sim, o associativismo dá-nos essa possibilidade. Uma coisa que o Manel já me tinha, uma perspectiva que o Manel já me tinha dado foi efetivamente pensar o associativismo como um privilégio, que é algo que por vezes passa um bocadinho ao lado de quem está... O associativismo é um privilégio, ter sido diretor desta escola foi um privilégio, ter sido chefe foi um privilégio,
sou uma pessoa com sorte nesse aspecto. E, portanto, e é preciso ver a vida assim. É preciso ver a vida assim e pensar na vida dessa maneira. E agora está-se a candidatar à presidência do Politécnico de Coimbra, não é? E eu preparei aqui isto é uma conversa informal, como já falámos, e eu preparei aqui, consoante as suas diretrizes da sua candidatura, algumas perguntas, algo que interessa efetivamente aos estudantes. Eu acho que podemos começar aqui logo pelo primeiro capítulo, a visão política do ensino público, que se não me engano, acho que é mesmo este o título do primeiro capítulo, a visão política do ensino público. Eu coloquei aqui três pilarzinhos, digamos assim, 3 pontos em particular que me chamaram a atenção nesse primeiro capítulo. Em primeira instância, a gratuitidade do ensino superior. De todo o ensino? Do ensino, exatamente, do ensino como um todo. Neste caso em particular, do ensino superior. O ensino superior como a condição indispensável para o desenvolvimento económico de um país, como a mãe, digamos assim, a longo prazo do desenvolvimento de um país, pelo menos é o que eu entendi da sua apresentação, e o ensino superior como uma transmissão de liberdade, como uma abertura de mentes e como algo que faz com que... É algo libertador, sim, também. Tu captaste muito bem e já me ajudaste para a audição pública, na verdade é exatamente isso. O primeiro ponto, uma visão política. Quer dizer, tudo o que fazemos, tudo o que eu faço, transporto comigo a minha história pessoal e as minhas concepções de vida e também as concepções políticas, como é bom de ver. Tanto quando fui chefe de gabinete, como quando fundei uma sociedade como o irmão Gonçalo, ou quando fui diretor, não é? O modo, aquilo que nós somos, pessoalmente, e o que pensamos, do ponto de vista filosófico, sociológico, político também, condiciona muito o modo como agimos, não é? E eu não escondo isso. Eu há pouco disse que era uma pessoa que, enfim, que estou na área política da antiga democracia cristã, da antiga social-democracia, e isso para mim tem consequências na ação. Tem consequências naquilo que eu sou no dia-a-dia, no que sou, e no que contenho, enfim, ocasionalmente, tarefas de direção. E aqui, o que é que isto me condiciona? Eu sou um fortíssimo defensor do Estado Social. Fortíssimo, desde sempre. Por várias razões, mas sobretudo por uma razão antropológica. Eu acho que o Estado Social é um marco civilizacional. Isto é o ponto mais elevado de um progresso civilizacional. Porquê? Porque é um momento único na história da humanidade e que está em regressão há 30 anos, com o neoliberalismo. É um momento em que a ideia de cuidado com o outro, a ideia política de cuidado, solicitude e de proteção dos mais frágeis, dos mais protegidos, dos mais vulneráveis, sejam eles mulheres solteiras, trabalhadores, doentes e por aí fora, é um momento único e que foi concretizado na Europa entre 45, após 2 tragédias, após 45 anos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cresce 29, e portanto é um momento único na história da humanidade. É um momento em que eu penso que uma ideia de bondade, enfim, superou a ideia de felicidade como ideia puramente individualista. Eu sou completamente opositor de concepções individualistas do mundo, não é? E, portanto, sendo defensor do Estado Social, tenho que ser defensor de ensino e educação com bens públicos, isto é, com bens gratuitos. E bens de qualidade. Isto não significa que haja um monopólio estadual destes bens, pelo contrário. Sim, os privados também têm plena liberdade. Agora, o Estado, quando produz, tem que produzir bens de grande qualidade. Porque só assim consegue ultrapassar as terríveis desigualdades de partida, que são inevitáveis em qualquer sociedade. Não basta uma igualdade formal perante a lei, não basta também a igualdade de oportunidades, irmos muito mais longe, assegurar a chamada, dizem os autores americanos, igualdade de resultados. E só se consegue, por exemplo, com uma escola como estas. Não basta ter uma escola pública, temos que ter uma escola pública de qualidade, com boas condições físicas, com tudo. E, portanto, é isso que eu defendo. Portanto, é uma visão política, claro que é, e sendo um bem público, significa que tem que ser financiado totalmente pelo Estado, com impostos. Por isso é que há impostos. É para financiarem bens públicos. Não é para pagar dívida. Já agora. Sim. E, portanto, é esta concepção política que eu procuro transportar e que, enfim, também me moveu muito,
na aventura que foi a direção da escola. Que é a visão que irá passar junto da tutela, claro, nomeadamente, enquanto presidente de um Politécnico. Evidentemente, eu quererei ser um presidente político no sentido do termo. Nesta questão e noutras. Mas nesta questão, desde logo. Okay. Não é? Nesta questão, desde logo. Muito bem, muito bem. Isso que estávamos a falar há pouco sobre a igualdade de resultados que o ensino superior dá e a equidade, que é uma palavra muito importante e que por vezes... E que está fortemente ligada a esta ideia de igualdade de resultados. É uma igualdade material. Sim. Por muito que as condições à partida não sejam de base, o Estado tem que estar ali para que todos tenhamos as mesmas oportunidades, não obstante o berço, não é? Exatamente. Não é? E não só oportunidades, porque a igualdade de oportunidades é muitas vezes uma falácia, não é? Tem que haver discriminações positivas, desde logo, que vão muito para lá de um conceito estático de igualdade de oportunidades. O conceito de igualdade de oportunidades é um conceito pré-Estado social. É muito importante. Eu não discuto. Mas nós temos que ir mais longe. Todas as questões de ação afirmativa, como se diz nos Estados Unidos, não é? Discriminações positivas para as mulheres, por exemplo, que têm problemas de igualdade de género, para minorias raciais, é que não basta a igualdade de oportunidades. Não basta. Tem que haver discriminações positivas. Um privilégio de quem tem menos possibilidades de base. Claro. Senão, nunca é mesmo o que estava a falar. Uma coisa é a igualdade. E essa concepção é política que eu assumo perfeitamente. Eu até vou aqui fugir um bocadinho à ordem, porque estamos aqui a entrar um pouco em algo que está associado a isso da igualdade de oportunidades, da equidade, e vou passar aqui para um ponto um bocadinho mais à frente, que é a ação social, a sua visão sobre a ação social e o ensino superior e a própria ação social no ensino superior como uma cama, uma base para um elevador social. Eu acho que não era esta a ordem que eu aqui tinha, mas da maneira que a conversa andou... Mas faz todo sentido, porque aquilo que eu aí defendo, que defendo em geral, sobre a ação social, é uma consequência direta deste pensamento político e antropológico, como é bom de ver. A ação social é que traz a verdadeira equidade. Claro. Vamos cá ver. Eu digo duas coisas fundamentalmente. Não é uma ação social. Eu acho que a ação social traduz a concretização de um direito ao cuidado e de um dever de cuidado. O Estado, as instâncias públicas, têm o dever de cuidar de quem é mais vulnerável. E quem é mais vulnerável tem direito a esse cuidado. É um direito ao cuidado, é um direito legal, é um direito filosófico e antropológico. Não é uma instância de caridadezinha, como diz o meu amigo Zé Barata Moura. Não. Eu recuso uma visão assistencialista. Vamos brincar à caridadezinha. Mas também recuso aquilo que eu chamo uma caridade burocrática e impessoal. Que é aquilo em que, infelizmente, decaiu o sistema de segurança social e de apoio social nos últimos 30 anos, enfim, nos status dos países do Estado Social. Não é? A nossa segurança social, por exemplo, é um bom exemplo de uma caridade burocrática e impessoal. Eu defendo uma solicitude concreta. Um caso a caso, que não significa uma tutela, longe disso. Significa um cuidado, e eu sou muito levinasiano, o filósofo que mais me influencia nos últimos longos anos é o Emmanuel Levinas, não é? Que defende a ética do rosto do outro, não é? Porque vê no rosto do outro o absoluto. Claro que o rosto do outro é uma metáfora. É os olhos do outro, é o outro concreto e singular, que tem uma história de vida única e intransmitível e precisa de um cuidado que é também único e intransmissível. Isso não significa uma tutela, nem uma tutela de caridadezinha, nem uma tutela burocrática e impessoal. Significa uma tutela, nem é tutela, significa o tal dever de cuidar, o acompanhar, o estar ao lado, o levar pela mão. Eu digo isto expresso e propositadamente. O levar a mão é o maior gesto de cuidado que pode haver. Levar o outro pela mão. Não é arrastá-lo. O indicar o caminho, o ajudar. Exatamente. É nesse sentido. E esse sentido implica necessariamente uma ação. Eu, aliás, nem gosto muito da palavra ação social, mas é por acaso que uso aí solicitude social ou cuidado social. A ideia de cuidado, solicitude, é aquela ideia que eu prefiro e que está afiliada no conceito de amor genérico do Erich Fromm. É aí que eu vou buscar basicamente esses conceitos. É o acompanhar o outro como nós próprios, não é? E sem sobrançarias. E sem superioridades.
Esta ideia que Fazer por querer e não para se ver. Sim, e que é uma ideia também profundamente, já agora, que é muito neotestamentária. Eu já agora queria dizer isto. Eu não rejeito, nem nego, que eu transporto também a concepção filosófica religiosa que é a minha. Quer dizer, eu sou profundamente neotestamentário. Eu sou cristão, dizendo sem medo, não há que ter medo de dizê-lo isto, não sou eclesial, não sou. Mas o modelo antropológico do Novo Testamento, que é o modelo do humanismo radical, esse modelo eu prefiro, tento partilhar, tento concretizar no dia-a-dia. Porque o Estado Social, que se funda na bondade, ideia do outro, na alteridade, e não na felicidade capitalista do neoliberalismo, para mim é uma concretização de dois humanismos. O humanismo cristão e o humanismo marxista também. Eu não estou a dizer nada de novo, o Emmanuel Mounier, grande filósofo personalista cristão, dizia eu, e no fundo é esta ideia de humanismo radical que eu também prefiro na ação cotidiana e na ação política. Muito bem. Definitivamente, o que estava a falar é algo que eu já por vezes comentei, que é se o cristianismo de base é o aplicado na prática como deveria efetivamente ser aplicado, vivíamos num bom mundo, não é? Se não houvesse... é a utopia mais bela que há para mim, aquela que está mais longe de ser concretizada, claro. O que é triste também, não é? Sim. Muito bem. Não vamos aqui entrar em pontos concretos, muito sinceramente. Se quiser falar um bocadinho sobre o que é que acha que falta a nível da ação social no próprio Politécnico, o que é que se prevê, o que é que se propõe a fazer enquanto Presidente. Eu prefiro. Do IPC, não é? Sim. Ou é concretizar esta ideia. É evidente que eu penso que... Eu próprio, vamos cá ver. Eu tenho dito isso e repito aqui. Eu próprio estive muito anestesiado, que é o termo adequado, dos 8 anos fui presidente desta escola. Isto é, a importância da ação social passou muito ao lado. O desconhecimento real da situação dos alunos passou muito ao lado. E esta candidatura, para mim, pessoalmente, já teve esta vantagem. Eu percebia, hoje, se fosse presidente desta escola, seria um presidente diferente nesta matéria. Não é? E, portanto, eu quando digo isto, eu não estou a criticar quem quer que seja, aliás, critico a mim próprio desde logo. Não é? Foram matérias durante os... Portanto, era um anel diferente. Também, era, claro. Esta candidatura, para mim, já valeu muito a pena por isso. Claro, obrigo-me a refletir em matérias com as quais eu não tinha refletido. Muito bem. O segundo capítulo, se não estou em erro aqui das suas bases programáticas, está associada ao criticismo do sistema dual e do sistema binário do ensino superior. Eu acho que fala sobre a ciência pura, sobre a ciência aplicada. Sim. E sobre a forma como o RGES foi feito não para espelhar aquilo que existia na prática, sim, mas sim para tentar criar algo novo, algo que estava na cabeça de alguém, digamos assim. Eu apontei aqui também algumas questões, algo que eu gostaria aqui que fosse refletido. Uma delas foi isso, o RGES como uma criação e não uma imagem da realidade, que é um resumozinho da minha perspectiva de um parágrafo. Bolonha e o RGES, o que é que se propunha inicialmente com Bolonha e o que é que aconteceu? O que é que, olhando hoje para trás, na teoria era para ser de uma maneira, na prática não funcionou, não é? E digo eu, enquanto estudante, a base lógica de Bolonha era a liberdade de circulação e de reconhecimento de diplomas, sim. E na prática não foi bem isso que acabou por acontecer. Temos programas como o Erasmus+, que mostram que é magnífico e está fora de questão, claro. Abre a mente dos nossos estudantes, dá N oportunidades, mas... Fala-me um pouco sobre... Hugo, é assim, eu sou fortemente crítico do RGES, e portanto, porque o RGES, curiosamente, transporta uma filosofia, a expressão que eu utilizo aí, que é utilitarista e produtivista do ensino, e do ensino superior em particular. O ensino superior como uma fábrica. Eu até tenho nota de rodapé, mas eu aqui coloco, tiro de nota de rodapé. Okay. Aquilo que eu chamo uma fábrica de servos do capital. Nós tínhamos... antes os servos da gleba, não é? Porque quando se diz que o ensino superior é para formar para a profissão, formar para o mercado, não é? Isto significa que os nossos alunos, vós, tu, os alunos tiram cursos para as necessidades do capital.
Isso é para mim inaceitável. Mas perde-se o ensino superior como um desenvolvimento pessoal. Não, desde logo. Desde logo. E isso é uma concepção nova. Nova, isto já tem 20, 30, 40 anos. Há um autor que eu cito também nas notas programáticas, que é o Zygmunt Bauman, um dos grandes filósofos do século XX, que foi diretor ou do Imperial College ou do King's College, não tenho agora a certeza, não é? Morreu o ano passado, com 103 anos. Escreveu até ao fim. É o autor do livro magnífico, que a mim me influencia muito, O Amor Líquido. O amor, não no sentido romântico do termo, embora ele também o aborda, mas no sentido político do termo. E no sentido filosófico do termo, autor do conceito de sociedade líquida, onde tudo é descartável, tudo é fluido, nada é sólido. Não é? E ele, num dos últimos livros, que eu aí cito, o Cegueira Moral, faz essa denúncia, diz: a Europa foi contaminada por um modelo norte-americano, nem é anglo-saxónico, porque a Inglaterra, de facto, Oxford, Cambridge, continua a ter um modelo lento de ensino, um modelo... Agora, o modelo norte-americano também não foi sempre assim. A América teve excelentes universidades públicas, não é? Mas, de repente, nos anos 70, 80, o sistema universitário ficou produtivista. Isto é, alunos para as necessidades dos mercados, e que mercados do grande capital, das grandes empresas, que são necessidades voláteis, de curtíssimo prazo. O que é que isto provoca? Pessoas descartáveis. Exatamente. Pessoas continuamente descartáveis. Numa questão de 10, 15 anos. Ou menos até. Ou menos. Ou se atualizam uma vez mais para entrar dentro do mercado do grande capital, ou então ficou de lado. E, portanto, eu recuso esse modelo produtivista, isto é, ensino superior como fábrica dos tais servos do capital, de alunos que são continuamente descartados e descartáveis. Isso recuso. Prefiro um ensino muitíssimo mais humanista, não é? De espectro largo, que evidentemente tem que dar capacidades para as profissões, mas reparem o seguinte, há aqui outra coisa que me perturba, que é: o ensino superior tem que ser para formar trabalhadores dependentes? Não tem. Não tem. Nós podemos ter outras atividades que não necessariamente assalariados de qualquer patrão. Sim. E o próprio modelo de avaliação, de todos os modelos de acreditação, de empregabilidade, não é? Partem deste pressuposto. Empregabilidade. Mas porquê empregabilidade? Porquê? Pois perdeu-se, o que estávamos a falar há pouco, perdeu-se o ensino superior como desenvolvimento pessoal, hoje em dia, e é uma coisa que se nota, eu estou aqui no ISCA há 5 anos, se não estou em erro, e uma coisa que eu reparo muito agora é que os estudantes estão cada vez mais cá para fazer o curso. Só. Ou seja, entrar aqui, ter aquela aula, ter aquele exame, passar, está feito. Pronto. E perdem tudo o que está à volta, porque o ensino superior é também a parte do desporto, é a parte da cultura, é a parte da integração. Mas é sobretudo isso, vamos ver, a academia, o Liceu de Aristóteles e a Academia de Platão, onde tudo começa, não é? Sim. Reparem, era humanidades, era a filosofia, era a retórica, é verdade, era a poesia, era o desporto, não é? Era o teatro. E são disciplinas de formação humanística que são fundamentais. A sociedade grega tem muito como base o desporto. O desporto e a arte, e a matemática, e a filosofia, e tudo isso. E repara o seguinte, neste momento na América, desde há alguns anos, os cursos do MIT, por exemplo, de engenharia, já introduzem disciplinas de filosofia, de humanidades. É isso que eu acho que por vezes também falta. A Faculdade de Medicina do Porto, muito recentemente, põe como cadeira opcional uma cadeira de poesia, que é o Jorge Luís Barreto Guimarães, grande poeta e grande cirurgião, que leciona. Não é? Porquê? Porque nós não podemos ser meros técnicos, senão não somos nada. Temos que ter uma formação versátil, e nós, tendo uma formação humanística versátil, nós adaptamos a praticamente tudo. Não é? Agora, eu recuso uma concepção, que é norte-americana, que é o neoliberal, que vê no ensino superior, que vem em todo o ensino, não é? A tal máquina incessante de produção de trabalhadores descartáveis. Aliás, isso começa a contaminar já o próprio ensino básico. Estas ideias de empreendedorismo no ensino básico, mas o que é isto? Isto tem, de facto, um fundamento ideológico que eu recuso. E enquanto presidente do Politécnico de Coimbra, caso o Conselho Geral assim o decida, como é que pode contribuir para que a sua visão... Com antídotos como aquele que nós tentámos ter na escola, com antídotos humanistas, nós temos várias limitações, não é? Temos as limitações curriculares desde logo, não é? Bolonha, nesse aspecto... Já agora, deixa-me dizer-te o seguinte, eu digo isso também muito en passant. Bolonha não foi feito para melhorar o ensino superior, longe disso.
Bolonha foi feito, sobretudo, para assegurar a livre circulação de fator de trabalho na comunidade europeia. Para não haver desvantagem competitiva entre alunos que tinham cursos de 4 ou 5 anos e alunos que tinham cursos de 3 anos. Isso, no caso português, nunca foi muito relevante. No caso centro da Europa, sim. Entre a Holanda, a Bélgica, a França, a Alemanha, onde as fronteiras, de facto, onde as distâncias são muito curtas, não é? Portanto, Bolonha, a ideia que Bolonha foi feita para melhorar o ensino é uma ideia falaciosa. Ponto 1. E a redução dos cursos provoca isto. Eu sou de direito, não é? Em direito, o que é que nós perdemos com Bolonha? Perdemos as cadeiras iniciais propedêuticas, uma história do direito, uma filosofia do direito, uma sociologia do direito, isto é, disciplinas que nos faziam pensar criticamente o direito positivo que depois aprendíamos mais adiante. E então fugiu para tens que saber isto para trabalhar. Exatamente, o direito com pura técnica, exatamente. Na medicina igual, o médico, claro, na medicina do Porto tem poesia, é muito importante, o médico não trata órgãos, trata pessoas. Exato. Não é? Como é que isto faz contínuos? Nós estamos aqui com este belo cenário de uma fotografia, com exposições, com sons de poesia, com arte, com cinema, com desporto, com tudo o que é verdadeiramente humano e nos faz humanos e não autómatos. Portanto, as escolas podem e devem fazer isso. Estamos numa escola que tem feito isso de modo muito significativo e é esse o caminho, da perspectiva. As escolas têm que ter a consciência da importância que têm para a formação pessoal. Tem. E não apenas e, portanto, o investimento do plano cultural, deixa-me dizer, é um investimento, a palavra investimento é muito, não gosto dela. A aposta no plano cultural é para mim uma aposta fundamental, como foi nesta escola. E por isso eu aí digo, não sei se aqui, já nem me lembro bem, que caso seja presidente, o aspecto cultural e o desportivo terá uma aposta decisiva. Vai haver um vice-presidente só para isso. Exato. Só para isso. Não é? Portanto, obviamente não para substituir as escolas, já agora quero dizer-te isto, este trabalho tem de ser feito escola a escola, com as presidências e com as associações estudantes. Também não se podem demitir da preocupação cultural e desportiva. Não é? E, portanto, colóquios, exposições, tudo deve ser feito, sobretudo nas escolas. E isso leva-nos um pouco para o outro dos temas, que é a própria descentralização, que é algo que é o oposto daquilo que é proposto. Uma coisinha que eu entendo, o Dr. Jorge Conde diz que não é centralizador, uma velha discussão que nós temos. Eu penso que isto tem que ser completamente descentralizado, mas isto tem a ver com as próprias concepções políticas de base. Vamos cá ver. Eu sempre fui profundamente europeísta por um lado, regionalista por outro e descentralizador sobretudo. E a minha breve passagem por Lisboa há 20 anos fez-me ver que a pulsão centralista é enormíssima. Era já há 20 anos e nesses 20 anos tudo piorou. Okay. Eu penso, a ideia de subsidiariedade é uma ideia importante, que curiosamente é uma ideia consagrada hoje nos tratados europeus e que é construída filosoficamente pela primeira vez pela doutrina social da Igreja. A ideia que o que deve ser feito, o que é feito localmente melhor deve ser feito localmente, o que não é feito localmente melhor deve ser feito centralmente. Este é o princípio base. Há coisas que são feitas melhor centralmente. Também não tenho dúvidas. Não é? Agora, tudo o que é... Olha, a ação social, por exemplo. A ação social deve ser um sistema híbrido. Um sistema central, mas nas escolas, as associações estudantis são fundamentais. São fundamentais, aliás, porque o contato real e direto local é entre pares. Não é? Internacionalização, também acho, com parcerias, com protocolos, com relações externas, que cada escola é que sabe exatamente que é o seu parceiro adequado, interno ou externamente. E, portanto, é uma área onde haverá, de acordo com a solidariedade, uma devolução enorme de papel e de relevância e de competências às escolas. E por aí fora, há matérias que são tratadas melhor centralmente, claro que sim, mas mesmo essas têm sido uma perspectiva de os serviços centrais serem o rasgador de horizontes. Eu disse na apresentação pública, na pré-apresentação, um batedor no sentido militar do termo. Sim. É isso que tem que ser detectadas as oportunidades e ir às escolas, selecioná-las, distribuí-las. O professor Manel vê os serviços centrais do Politécnico de Coimbra mais
como um sistema federativo e menos... Sim. Os juízes centrais são uma arquitetura jurídica, não mais do que isso. O Politécnico são, para mim, as escolas do Politécnico. Os juízes centrais, para mim, terão que ser uma estrutura flexível, política de apoio. Exato. E política no sentido literal do termo. Não é? Eu esperarei estar muitas vezes, a viagem mais longa que espero fazer é Coimbra-Lisboa. Porque é que as coisas decidem, e nesse sentido de influência política, de pressão política também, não há que ter medo dela, não é? De conversa política, tem que ser uma estrutura política nesse sentido do termo. Ok. Pois as escolas enquanto órgãos executivos e os serviços centrais enquanto órgão político. Sim, porque o Politécnico são as escolas. E neste caso concreto de Coimbra, para mim, por isso é que eu gosto de falar não de Politécnico, mas das escolas do Politécnico de Coimbra. Ok. Bem, e pegando aqui, falamos de Coimbra, eu acho que vou aqui pegar no elefante da sala, que foi uma das suas primeiras intervenções, incidiu mesmo sobre este assunto, que é sobre a integração na Universidade de Coimbra. Eu bati também aqui uns pontinhos sobre qual é que seria a posição das escolas nesse campo, o que é que aconteceria às associações de estudantes, porque nós, enquanto estudantes, é algo claro, que nos preocupa. Que outras opções, além da integração, é que poderiam existir para atingir os objetivos que se propõem com a integração? E muito sucintamente foram os três pilares que eu aqui gostaria de abordar. Pronto, posição das escolas, associações de estudantes e quais é que são os objetivos, base, o porquê de... Hugo, é assim, eu quando defendo a integração, eu quero clarificar já aqui um aspecto. A integração significará uma realidade completamente nova. Um pouco à semelhança do que aconteceu com a nova Universidade de Lisboa, não é? Que é produto, não de uma integração, mas de uma autêntica fusão, de uma instituição tão relevante quanto o técnico, quanto o Instituto Superior Técnico, com a Clássica de Lisboa. A Clássica de Lisboa, que por acaso tinha como nome Universidade de Lisboa. Portanto, o nome que ficou foi o nome de uma das instituições que se fundiram. É evidente que uma integração das escolas do Politécnico na Universidade de Coimbra gerará uma nova instituição. Que manterá o nome, obviamente, de universidade, que seria completamente idiota, não é? Deitar borda fora uma das mais antigas do mundo e com o prestígio que tem. Não é? Agora, isto é um processo de ganho completamente recíproco. Isto é, eu entendo que há vantagens que estão apontadas nas nossas programáticas enormes em escolas do Politécnico, em estatuto de plena igualdade com as faculdades atuais da Universidade, integrarem essa nova Universidade de Coimbra. Será uma nova universidade e existirá, mas a Universidade tem enorme vantagem em nos ter. Enorme. Tem enorme vantagem em ter as escolas como as nossas, os alunos como os nossos, os professores como os nossos e as nossas infraestruturas também. Nós estamos aqui num espaço, esta escola, a agrária, este campus, o ISEC, tudo. A agrária em particular, centenária também? Sim, mais que centenária. Quer dizer, poucas faculdades são tão antigas e tão prestigiadas como nós somos. Portanto, o ganho da universidade é enormíssimo. E depois, numa lógica nacional, também, uma lógica de zona centro e nacional, fica a segunda maior instituição, fica a maior instituição fora de Lisboa. Okay. Não é? Sim. O que dá um peso logo a toda a região centro. Por vezes parece que nos últimos anos, eu reparei, eu sou de Coimbra e eu lembro-me bem da desindustrialização que houve em Coimbra, da falta de importância que Coimbra, da diminuição da importância que Coimbra tem vindo a ter no panorama nacional e quiçá isso, pelo menos a nível do ensino superior. É ser a maior instituição de ensino superior fora de Lisboa, devolve a Coimbra imediatamente um peso e a toda a zona centro. Eu digo toda a zona centro porque, para mim, as escolas do Politécnico não são de Coimbra. São também de Coimbra, são da região centro e são do país há muito, muito tempo. Esta escola tem procura nacional e todas têm procura nacional. Mas o Politécnico tem coisas que a Universidade não tem. Tem a Escola de Oliveira do Hospital, que nos projeta praticamente até a Espanha, sim. Não é? Teremos seguramente a Figueira da Foz também. Isto é, nós temos mais valias enormíssimas. Eu penso que este desafio eu qualifico como irrecusável para a Universidade, porque acho que é mesmo
irrecusável para a universidade. Pode ser uma revitalização que a universidade... Claro, quer dizer, é uma instituição nova que acrescenta 6 escolas relevantíssimas, não é? Com todo um corpo docente e de alunos e de funcionários e de infraestruturas e de prestígio. Vamos ver, nós não temos de ter medo de nada. Por várias razões. Esta escola, por exemplo, tem hoje, porventura, se não a maior, mas uma das maiores escolas de negócios do país. E seguramente a única nacional. A única que tem um polo no Porto e um polo em Lisboa. Okay. Não é? Sim. A EVEC, entre várias coisas que tem a EVEC TV, que tem relevo nacional. A EVEC é a grande escola de artes de Coimbra. Com o teatro, com a música, não é? E por aí fora. Esta escola agrária, aqui mesmo ao lado, não é? É a escola agrária mais antiga do país. A IES fez um percurso com o Dr. Jorge Conde, notável, de afirmação. E eu reconheço isso perfeitamente. Claro. O IVEC tem uma rede de parcerias que é absolutamente invejável. Aliás, eu quero frisar-me a isso. Nós trazemos muito à universidade. Nós temos uma ligação ao mundo, não é? Pela nossa informalidade, pelo nosso modo de ser, que a universidade não tem. E a universidade tem coisas que vou-me escusar dizer de quais nós beneficiaremos também. E, portanto, eu acho que é um processo. Eu sei que é um processo, que é uma ideia. Uma ideia complicada. Uma ideia, como agora se diz, disruptiva, não gosto da palavra. Eu acho que devemos ousar. Okay. E, portanto, no que toca aos alunos, foste a colocar esta questão na minha primeira ronda, quando eu aqui vim, as edições estudantes. É evidente o seguinte, eu creio que não há problema algum, porque a Associação Académica de Coimbra é a associação que é. Tem um peso na cidade, na academia e na história do país, que é o que nós sabemos, não é? Sim. É hoje... 69. Exatamente, portanto tem. E mais, hoje tem eu creio que é, hoje ainda, continua a ser, o maior clube desportivo do país, superando Sporting, Porto e Benfica, em número de praticantes. E, aliás, nós na Zona Centro, se o primeiro ou o segundo. Temos a Académica, a Associação Académica, com as suas secções, e temos o Ginásio Figueirense, que tem parcerias fortíssimas com nossas escolas, com esta e com o IVEC, não é? Que, aliás, é outro modo de encurtar distâncias e dar aos nossos alunos, enfim, possibilidades reais de fazer desporto de topo, não é? As associações estudantes são juridicamente autónomas, continuarão juridicamente autónomas, e, portanto, eu penso que não haverá problema nenhum também num processo negocial, em querendo-o, não é? Eu penso há vantagens, mas eu não sou estudante, como é evidente, não é? Querendo ter um processo, de facto, um processo negocial com a Associação Académica de Coimbra, que também é uma entidade juridicamente autónoma e que é de direito privado, não é de direito público, não é? E, portanto, eu penso quer dizer, todo este processo terá que ser um processo totalmente negocial. Totalmente. Claro. Negocial, gradual. O que eu digo é que, mesmo uma integração mínima, há logo vantagens imediatas, imensas. Não é? Para professores, para funcionários e para alunos de ambas as instituições. Claro que eu, nos vários programas, enfatizei, como é bom de ver, enfatizei mais as vantagens do Politécnico, das escolas do Politécnico, mas são para ambas. Isto é um plano. Claro. Isto é uma negociação de iguais entre iguais, com cadernos de encargos de professores, de alunos, de associações, de funcionários. Nós não estamos aqui num plano de minoridade, era o que mais faltava. E não vamos estar. Muito bem. Eu acho que já estamos aqui a chegar... Não sei se respondi a tudo, Hugo, o que tu perguntaste. Sim, então a Associação dos Estudantes... efetivamente faltou uma terceira questão. Que era, mas já acho que acabou por responder agora com a sua intervenção final deste assunto. Eu tinha aqui a questão do que outras opções é que iriam atingir. Mas essa pergunta é muito importante, Hugo, porque para mim o primeiro ótimo é a integração das escolas do Politécnico na Universidade de Coimbra, gerando uma nova Universidade de Coimbra. Para isso que falamos, não é? Mas, se tal não acontecer, eu penso que tal acontecerá inevitavelmente, é uma questão de tempo. Se eu for agora, será, eu preferiria que fosse... Claro, eu preferiria que fosse agora, e por isso é que é, na verdade, o leitmotiv fundamental do meu programa. Agora, independentemente disso, nós vamos ter que desenvolver imensamente as nossas escolas. Não os serviços centrais, mas as nossas escolas.
Mas eu penso que isso será extremamente fácil, porque o que eu vejo é que nos últimos anos houve um desenvolvimento imenso em todas as escolas do Politécnico. Começo pela Estes, não é? Que com o Dr. Jorge Conde teve um impulso importantíssimo. E, portanto, eu reconheço isso, aliás, reconheço porque é justo reconhecer, não é? Da nossa escola, não falo, mas penso que é pacífico, que é uma escola com breia, sem qualquer problema com qualquer outra escola, em Coimbra ou fora de Coimbra. O ISEC, aspas, todas as demais escolas, portanto, é continuar este processo, é potenciá-lo, é rasgar fronteiras, é aprofundar aquilo em que nós somos diferentes de toda a gente, as parcerias, nomeadamente, o entreter relações com o mundo real, desde logo. Até porque no lado da qualidade académica, essa nós já atingimos nos últimos anos patamares que nos colocam no plano de absoluta igualdade com qualquer universidade. A qualidade científica dos nossos professores é absolutamente idêntica à de qualquer universidade em Portugal, em Coimbra e em Portugal. A qualidade do nosso ensino, que é testada e avaliada pela A3S, eu não sou fã algum da A3S. E essa é outra questão. Mas, na verdade, de acordo com os critérios de avaliação, nós passamos, aliás, critérios bem mais exigentes. Não é? Portanto, é ir por este caminho, com um caminho de qualidade, sim, mas não de produtivismo. E, portanto, a estratégia que as escolas têm usado de projeção para o exterior e de cuidado também com o interior, isto é, qualidade do ensino, qualidade dos espaços físicos, por aí fora, tudo isso tem que ser potenciado. Sim. Esse é o único caminho. Não é? E é o caminho para fazer dentro ou fora da universidade, não. Com ou sem integração na universidade, esse caminho tem que ser feito. Eu nem vejo grande diferença. Não é? Com integração e sem integração, nós temos que... Vamos continuar a crescer. Temos. Então, aqui em jeito de intervenção final, para onde vê o futuro do Politécnico de Coimbra? O que é que vê no Politécnico de Coimbra? O que é que gostaria de ver no Politécnico de Coimbra daqui a 10 anos, retrospectivando? Eu gostaria de ver as escolas do Politécnico, gostaria de ver o guarda-chuva jurídico, serviços centrais, com o presidente incluído, não existentes. O que eu proponho é ser um presidente de curtíssimo prazo, a mim próprio, sim, não é? Sim. Mas é engraçado, porque o professor, na sua apresentação em Condeixa, até disse que está-se a candidatar a presidente para deixá-lo ser muito rapidamente. Muito rápido. Aliás, deixa-me dizer o seguinte, é evidente que o processo negocial, tudo isso será a ser contemplado. Isso implicará a alteração dos estatutos da Universidade de Coimbra, como é evidente, para assegurar vice-reitorias, pró-reitorias e por aí fora. Sim. Aliás, no limite, nada impede que um estudante das escolas do Politécnico seja presidente da DG, e nada impedirá que um professor de uma escola do Politécnico seja reitor, como é bom dizer. Não é? Porque é preciso que isto também seja dito. O plano é de igualdade total. O que é que eu gostaria daqui a 10 anos? Era isso mesmo, já que me perguntas, ver algum professor de uma escola do nosso Politécnico ser reitor de universidade e ver algum estudante de uma escola do Politécnico ser presidente da DG da Associação Académica de Coimbra. Ok. Hugo, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, se não me engano, aliás, quando isto sair, provavelmente já há de ter passado a sua apresentação pública em Conselho Geral. Sim. Mas desejo-lhe a maior sorte. Muito obrigado, Hugo. Que tudo corra bem. Muito obrigado, Manel. Já que estou seguramente bem, estar aqui para mim já é um ganho pessoal enormíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor.